Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde, a primeira Live Rebelde de maio. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui o doutor. Hoje nós vamos conversar. Fala, Vitor! Valeu, cara. Obrigado. Hoje nós vamos conversar... Adriana, para não. Hoje nós vamos conversar com o doutor Eduardo Senra. Vamos conversar um pouquinho sobre diabetes, ele é médico endocrinologista, então vai ser um bate-papo super legal, tá? Então já deixando aqui o recadinho para todo mundo, se quiserem dar um apoio aí para a live, vocês estão vendo aí que tem um local para você comprar uns selos, para dar um suporte para a gente continuar esse trabalho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chamar o Dr. Eduardo. Grande doutor Eduardo! Oi, meu querido. Deixa eu vou... Peraí, tudo bem? aumentar Como o é que som aqui, está um pouquinho baixo para mim. Peraí. Tudo bem, querido, graças a Deus. E você está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, sim. Travou aqui. Tá bom. Travou aqui para mim uma vez. Se continuar travando, eu vou colocar aqui no 4G. Eu não sei se a sua internet está legal também. A minha internet está legal, a minha internet está ok. Tá. Se começar a travar para você, me avisa que aí eu faço aqui a chave aqui para o 4G aqui, a mudança. Tá certo. Tá Cara, bom? em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com você hoje. E assim, eu sou um admirador do seu trabalho, você tem umas participações muito legais lá no nosso canal da Rebelião Saudável. Fico realmente muito honrado de você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Cara, a honra é toda minha, assim, eu também admiro demais o teu trabalho, eu sei o quanto você estuda, se dedica, tem umas tiradas sensacionais e vou dizer, hoje você é uma das minhas principais fontes de aprendizado, porque realmente você se dedica, estuda, leva a sério, tem uma cabeça bem aberta, tá sempre questionando várias coisas que eu também questiono, então, assim, a satisfação é toda minha, uma honra enorme estar aqui contigo. Tá muito bom? muito obrigado mesmo, muito obrigado. Então vamos começar o nosso bate-papo. Se pudesse apresentar para o pessoal, quem é o Dr. Eduardo Senra? Então, eu sou um médico endocrinologista, né? Eu me formei em 1990 pela Faculdade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aliás, eu sou mineiro, né? Depois eu Mas você terminando a não tem faculdade. sotaque de mineiro, não? Então, cara, mas eu saí de lá mais ou menos cedo, aí morei 5 anos no Rio e já estou há 25 anos em Santa Catarina. Ah, tá. Então, eu acho que eu perdi Perdeu o bastante do sotaque. meu sotaque, com certeza. Mas eu gosto muito do sotaque mineiro, eu acho muito engraçado. E eu sempre que eu encontro um mineiro, eu reconheço e me sinto à vontade para me entender com eles. Legal. Mas aí, terminando a faculdade em Juiz de Fora, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Fiquei mais ou menos por 5 anos, onde eu fiz a residência de clínica médica inicialmente, depois de endocrinologia. E aí tive um convite para vir para Joinville e me adaptei super bem, é um estado maravilhoso, foi muito bem recebido e tô firme aqui. Daqui eu acho que não saio mais. Ah, tá certo. Você mora com sua família aí? Então, a minha mãe ainda mora em Juiz de Fora, o meu irmão mora lá também, não com ela, mas em Juiz de Fora. A minha irmã, porque nós somos em 3, mora nos Estados Unidos, próximo a Miami. Então aqui eu fiz a minha família. Minha esposa eu conhecia de uma cidade aqui do lado, mas moro em Joinville desde novinha. Tive 2 filhos, tenho 2 filhos maravilhosos. Então estamos muito bem estabelecidos aqui. Show. Cara, me conta como foi a tua chegada nessa... Porque eu sei que na faculdade de medicina você não tem muita aula sobre nutrição, né? Não tem Exato. não há esse contexto.
E como foi que você chegou Uhum. assim na low carb, nesse aspecto assim mais ancestral da história? Então, a parte da alimentação em especial, eu sempre tive bastante interesse, né? Eu até costumo dizer que talvez tenha sido por causa de que meu pai teve um problema cardíaco muito novo. Ele, com Uhum. 38 anos, ele teve um infarto e ele, eu digo até que morreu e foi ressuscitado, porque na verdade foi o que aconteceu, né? Ele teve uma parada cardíaca, chegando no hospital, foi ressuscitado e dali viveu mais 30 anos. Mas era para eu ter ficado órfão, bem novinho, né? E talvez até não estivéssemos conversando agora. Mas eu sempre fiquei com aquela preocupação com a saúde dele, né? Com aquele medo de perdê-lo. E aí eu comecei a me inteirar um pouco mais, comecei a fazer uma alimentação mais saudável lá com 16 anos. Na época eu fiz uma dieta que alguns conhecem, chamada dieta macrobiótica, não sei se você ouviu falar. Sim, sim, já ouvi falar. Isso, é. Mas é uma dieta baseada em carboidratos, né? Mas também Sim, em comida, sim. comida limpa, comida bem natural, sem Nada nenhum de processado, né? nada de processado, nada de aditivos químicos. Isso limitou muito, vamos dizer, as minhas opções de alimentos. E com isso eu fiz um emagrecimento muito intenso para alguém que sempre foi magro, né? Então, para você ter Entendi. uma ideia, hoje eu ainda me considero com peso absolutamente normal e eu tenho 78 quilos, talvez, e eu cheguei a 59 quilos com a mesma altura, né? Você tem que Então, altura? realmente, eu tenho 1,81, era o que eu tinha na época. Talvez Caramba, hoje deve ter. É, com fiquei um 58 palito. quilos. Fiquei um palito. Fiquei um palito. E assim, a preocupação da família era gigantesca, né? Porque todo mundo achava que eu iria realmente ter algum problema, ou enfim, que eu tinha já um problema de saúde. Na época não tinha AIDS ainda, mas já me Uhum. perguntavam se eu tinha câncer, mas eu acho que se tivesse na época da AIDS, com certeza ninguém teria dúvida. E eu estava naquele momento, onde ainda não havia tratamento. Mas fato é que eu fazia cetose nutricional pela baixa ingesta calórica, mesmo Certo. comendo somente carboidratos, né? E tive inclusive aquela experiência que nem todos descrevem, nem todos atingem, mas aquele clareamento mental, né, Sim, naquele sim, sim. momento. E isso, assim, foi uma experiência meio surreal, porque parecia que eu estava usando alguma droga, assim, para que meu cérebro funcionasse com perfeição, entendeu? Porque eu tinha uma capacidade de aprendizado, de memorização, que, assim, parecia uma outra pessoa dentro de mim mesmo, entendeu? Entendi, Então, entendi. então, assim, foi uma experiência muito legal. Depois eu vi descrito por outras pessoas, inclusive que faziam macrobiótica, mas foi realmente por uma cetose, por baixa ingesta calórica, entendeu? E eu ficava basicamente em cetose o dia inteiro, porque eu comia Você muito lembra pouco. mais ou menos o que você comia, só para a gente ter uma ideia? A base da alimentação é arroz integral. Tipo assim, quer comer mais? Mais arroz integral. Eu lembro que eu comia Entendi. no restaurante macrobiótico, e aí às vezes eu comia e falava, não estou satisfeito. Aí eu ia lá e enchia minha comboquinha japonesa ali com arroz Aham. integral, que aliás era uma delícia. E muito pouca proteína, às vezes eu até sentia muita falta, mas às vezes eles colocavam, era um peixinho que era desidratado, salgado, para às vezes para salgar uma sopinha, alguma coisa assim, mas eram raízes, usava-se muito a bardana, não sei se você conhece, o arroz Não, não conheço. integral, vegetais refogados, e pão integral, né, feito por eles mesmos. E aí eu tinha lá uns produtinhos que eu comprava em lojas de produtos naturais, mas todos assim, 100% naturais, dessa linha macrobiótica, porque tinha uma linha de produtos, né, que a gente podia Uhum. adquirir. Mas era basicamente isso. E por tanta restrição. E eu fiquei sem comer carne, mas não virei vegetariano, porque em casa eu comia carne não, desculpa, frango, eu comia peixe, comia ovos. Mas eu fiquei sem comer carne vermelha, eu acho que uns 2 a 3 anos. Tá? Certo. Mas depois eu resolvi voltar à vida normal, né? Que eu estava muito Aham. magro também. Você E você percebeu, já tá, você consegue discernir se essa perda de peso foi de muita massa magra? Provavelmente, né? provavelmente, porque eu tinha muito pouca reserva de gordura, eu já era bem magro, e eu lembro que a minha musculatura da perna, minha perna ficou assim, eu chegava a usar
2 calças para engrossar a minha perna, que eu tinha vergonha da finura da minha perna. Você tem Caramba! era uma coisa incrível. A minha família apavorada, né? Mas enfim, mas foi uma experiência legal. Foi lá, eu acho que em 16, 18 anos. E depois eu voltei a comer normal, mas sempre mantendo aqueles princípios de uma alimentação mais saudável, né? Certo. Até que eu conheci, através de um psiquiatra amigo meu, o trabalho do Souto. E aí me Hum, encantei profundamente, né? Não tem como não fazer isso, né? sim, sim. Ele é muito sério, é muito embasado cientificamente, né? Então, assim, não tem como não se impressionar. Opa, peraí que caiu, opa, caiu aqui meu telefone. Mas não tem como não se encantar com tudo aquilo. Peraí que eu vou ter que soltar a base aqui e prender Tá novamente. certo, tudo bem. E e aí eu comecei a estudar, comecei a praticar minimamente em mim, porque como eu tenho um desgaste físico muito grande, assim, Nessa passo época você já bastante. estava formado, né? Ah, sim, sim, não. O solto eu tive. Na verdade, eu me formei em 90, né? E vim para Joinville em 95, e desde então eu estou aqui. Mas eu tive contato com o trabalho contato com o trabalho do solto em mais ou menos 2015. E Certo. aí foi onde realmente houve essa mudança maior e o meu maior interesse na nutrição e no aprofundamento desses temas, tá? Com uma outra visão, obviamente, né? A gente tinha todos os conhecimentos clássicos, né? A famosa pirâmide, que é o que Uhum, se falava sim. mundialmente e nos congressos que eu frequentava, né? Mas dali mudou tudo, realmente. Você ia falando de que você tem uma questão física, né? Você tem um esforço físico diário muito grande. Isso. Ó, deixa eu só aumentar os. Ah, pronto. É, sim, eu gosto muito de exercício, né? Eu costumo dizer que eu comecei a praticar quando eu comecei a andar. Não sei se com 8 meses ou um ano, sei lá, mas dali eu não parei e hoje ainda pratico bastante. Eu gosto muito do squash, que é um esporte de raquete, para quem não conhece, é praticado num ambiente, numa sala assim fechada por 2 pessoas. Então eu basicamente faço isso. É o meu squash, eventualmente um futebolzinho e a musculação no mínimo 3 vezes por semana, né? Que é o meu trabalho, como eu costumo dizer, mas que é fundamental, que eu recomendo principalmente para quando a gente vai aumentando a idade, né? Se possível que seja Uhum, feito sempre, mas claro. especialmente quando a gente envelhece, eu acho que é o melhor esporte, é o mínimo que a gente tem que fazer. Tá bom? Entendi, entendi. E, e, Legal. e, e a escolha da endocrinologia, Eduardo, teve um insight, que foi? Você se familiarizou com essa área Cara, por quê? então, na verdade, eu fui preparado para ser um ginecologista, né? Porque eu Certo. tinha um tio no Rio de Janeiro que era um excelente profissional, muito reconhecido, tinha toda uma clínica formada. Os filhos dele não se interessaram por medicina e eu estava meio que assim na sequência para assumir esse cargo, vamos dizer assim, familiar. E só que eu percebi que realmente a ginecologia obstetrícia me demandaria demais, assim, não teria tanto tempo para mim, assim, à noite, para mim não dormir, às vezes sair, fazer um parto, uma urgência. Isso é uma coisa que me faria muita falta. Eu sinto muita falta de dormir bem, né? Certo. Então eu senti que aquela especialidade não se encaixaria no meu estilo de vida. E a endocrinologia me encantou, principalmente por essa questão, primeiro ser uma especialidade clínica, porque eu vi que não era a cirurgia a minha vocação, tá? E segundo, exatamente por esse desafio intelectual que a endocrinologia na época se apresentava para mim, né? Porque ela é muito complexa, muito dinâmica e Uhum. estava evoluindo a passos largos quando eu estava mais ou menos por decidir, né? E vamos dizer, ali eu imaginei que seria uma década da endocrinologia, da neurologia, e realmente da endocrinologia foi, eu acertei. Realmente a gente viu a especialidade crescer muito, os tratamentos na minha área evoluírem bastante, né? Os conhecimentos, a ponto de, Henrique, no início eu não queria, por exemplo, nem atender diabéticos, porque era uma coisa muito frustrante, porque a gente tinha pouco conhecimento, poucos medicamentos que ajudavam de forma expressiva,
e a gente via muitas complicações, né? Isso é uma coisa Interessante. que eu sempre fui muito pela saúde, entendeu? Então, por isso até que a ginecologia, de certo ponto, me atraía. Eu não gosto tanto assim de pacientes terminais, de câncer, assim. Uhum. Eu não gosto de dar notícia ruim, eu não gosto. Eu sei como é, Eu sei não tenho como é. vocação. Eu sei que tem horas que precisa ser dado, mas eu não gosto. Eu não gosto. Se a gente pode escolher, eu escolhi não fazer isso, entendeu? E a endocrinologia, tirando a parte do diabetes, era uma especialidade mais tranquila nesse sentido. E eu cheguei até a decidir que eu não iria atender diabéticos, né? Mas a coisa cresceu tanto que eu vou dizer, hoje um dos grandes prazeres que eu tenho na minha especialidade é trabalhar com diabetes. Porque hoje eu sinto que eu ajudo, né? Eu sinto que eu faço a Certo. diferença. E a low carb, então, para o diabetes, é uma coisa revolucionária, assim, né? Para quem realmente não sabe, eu sei que não é simples, né? Isso é uma coisa que a gente tem para a gente mesmo, que simples não é. É extremamente vantajoso, é benéfico, isso é inquestionável. Porém, eu sei que para a maioria das pessoas existe uma dificuldade muito grande, mas eu não tenho mais hoje como abrir mão de dar esse tipo de informação ao meu paciente, né? Tá Eu certo, deixo, tá eu certíssimo. deixo, é por aí. Você se vê muito como um professor? No sentido Desculpa, de que Henrique. você se vê muito como um professor, no sentido de que você ensina para as pessoas uma melhor forma de vida, vamos dizer assim? Olha, com certeza, Henrique, com certeza, e eu vou dizer, é uma coisa que eu gosto, é poder ensinar, tá? Eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade de falar em público, então nunca me interessei para a parte acadêmica nesse sentido, porque eu Uhum. tinha realmente, enfim, dificuldade de me expor em público, né? Mas isso foi mudando, graças a Deus. Para você ter uma ideia, a primeira palestra que eu dei, realmente assim, para um grande público foi num evento low carb em Joinville com o Souto no evento. Então, Já levantaram uma imagina, prova de fogo, hein? não, imagina o meu nível de estresse, né? A minha, olha, não sei como eu não desmaiei naquele dia, mas o Souto, a gente jantou na véspera, né, com uma turma grande, muito bacana, e o Souto me deu muita tranquilidade, me deu muita força, eu me senti mais seguro e correu tudo bem. A Que palestra legal. foi normal, como se eu tivesse dado aula várias vezes na vida, mas era a primeira, assim, mais importante, entendeu? Mas deu tudo certo. Interessante. Que Isso, coisa boa. Cara, legal. vamos começar então a falar um pouquinho sobre diabetes, já que você falou que é um dos grandes prazeres que Vamos, você tem. Eu acho que vale a pena a gente exato, comentar um pouquinho. Eu queria, com antes de certeza. falar sobre diabetes, eu queria que você desse uma Uhum. pincelada rápida para o pessoal que está Sim, assistindo a gente. sim. Como é que é o metabolismo normal da glicose, né? Como é que é Sim. esse, para a gente poder depois entrar na situação patológica? Ótimo. Exato. Eu vou falar assim, porque realmente eu sei que tem profissionais aqui, mas eu quero que todos entendam. Então, eu vou tentar ser o mais didático e simples possível, tá? Se você quiser que eu dê mais detalhes, se eu souber, eu lhe respondo, tá? Mas, em princípio, o que as pessoas precisam entender é que, assim, o que acontece com a glicose, né? Primeiro, as fontes de glicose. A gente acha que glicose vem basicamente do açúcar, e esquece que todo carboidrato, após a sua digestão, será absorvido como um açúcar, né? Seja ele glicose, seja ele frutose ou seja ele a lactose, né? Então, esse processo de digestão começa na boca, ele no estômago fica um pouquinho prejudicado, não é que paralisa 100%, mas quase não avança de forma expressiva. Depois, ali a nível intestinal, ele recebe as enzimas, principalmente as pancreáticas. Depois tem algumas enzimas da borda de escova, né, do intestino. E por aí a digestão termina, a glicose adentra a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, então, ela teria basicamente três caminhos. Ou ela vai ser usada diretamente como fonte de energia, ou Certo. ela vai, ser usada para formar glicogênio, né, que seria uma forma que o corpo tem de estocar essa glicose que não foi utilizada como fonte de energia,
O restante, se o corpo não tiver finalidade, ela se transforma em gordura, né? Porque a gente não tem como colocar para fora, em condições normais, essa glicose ingerida, né? Então, seria Certo. basicamente isso. Isso. Não sei se É, era isso que você queria que eu nem respondesse. faz tanto, sim, sim, e nem faz tanto sentido colocar para fora, porque é uma fonte de energia, né? O corpo não quer se Sim, livrar de energia, né? com Pelo contrário, certeza. Isso. né? Porque eu falo isso também, às vezes o paciente fala assim, poxa vida, se eu não preciso dessa energia, por que que o corpo guarda? Será que ele não pode jogar fora? Eu falei, olha, a gente passou milhões de anos tentando exatamente guardar isso aí, né? Isso sempre foi uma grande vantagem. Então não vai ser agora, porque a gente tem demais, que ele vai. Oi, que gata. Não vai ser agora que ele vai deixar isso sair Claro. de forma impune, algo que sempre nos foi tão difícil de ser conquistado, né? É. Dentro desse metabolismo, a insulina tem um papel fundamental, né? A insulina que é produzida lá pelo pâncreas, né? Isso, E exato. a princípio o glucagon também, né? Os dois são hormônios antagônicos. Fala um pouquinho sobre eles, Eduardo. Então, a insulina, que realmente é o hormônio que faz com que a gente aproveite essa glicose, porque não basta que ela caia no sangue, né? Se a gente realmente tem uma dificuldade na secreção da insulina, isto é, ela falta, ou se ela é secretada, mas ela não consegue atuar de forma devida, essa glicose fica flutuando no sangue e o corpo não consegue utilizá-la, né, como fonte de energia. Então, quem faz essa ponte entre a glicemia, entre a glicose sanguínea e as células é a insulina. Em condições normais, ela é que faz esse papel. O glucagon é o hormônio que faz com que a gente mantenha a glicemia normal quando você está no estado não alimentado, né? Porque a insulina é um hormônio, vamos dizer, do estado alimentado. É quando você Certo. aumenta a glicemia, o corpo, ao receber essa glicose, inclusive a nível pancreático, ele entende que ele precisa liberar a insulina. Mas quando você está em jejum, essa glicemia ela poderia ser reduzida até o ponto que o cérebro, por exemplo, poderia sentir falta dessa glicose e a pessoa poderia entrar em coma. E um dos grandes hormônios responsáveis por manter a glicemia normal é exatamente o glucagon, que promove a gliconeogênese, você fazer glicose para atender o teu corpo, mesmo que no caso não dos carboidratos, né? No caso é exatamente não dos carboidratos. A gente usa outras fontes, né? A gente pode usar aminoácidos, a gente pode usar o glicerol, a gente pode usar o lactato, mas enfim, são outras substâncias que fazem com que o corpo produza essa glicemia, mesmo que você não produza essa glicose, mesmo que ela não seja ingerida. Né? Então, são dois hormônios, os dois Entendi. principais hormônios, né, os mais importantes nessa regulação. Certíssimo, Bom, certíssimo. E então, como é que beleza. Então, como é que esse sistema quebra? Vamos dizer assim. sim, você disse no caso do diabético, né? É, Como é que você pode seria começar de isso? repente falando um pouquinho sobre resistência à insulina. Legal, melhor. Na tua opinião, começa com a resistência à insulina ou a resistência à insulina é uma consequência do processo? Essa é uma pergunta do tipo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Exato. É. Olha, Henrique, eu acredito que realmente a gente, com o aumento excessivo da ingesta de calorias, a gente começa primeiro a acumular esse excesso, tá? Um dos locais onde esse excesso primeiro se deposita é dentro da musculatura, que a gente chama intramiocelular. Tá? Ela Certo. geralmente precede a esteatose hepática, tá? Que a gente acha talvez que venha primeiro, mas em princípio a gente percebe pelos estudos que primeiro a gente começa se depositando ali e depois a gente não tendo mais aonde depositar, a gente começa a depositar por todas as, quer dizer, pela maioria das vísceras. O fígado é uma das mais importantes, mas o pâncreas também deposita. Você vê gordura ectópica, né, no caso não adequada, em base do coração,
intraperitoneal, enfim, já vi estudos mostrando gordura na língua, enfim, a língua Sério? engorda, Na né? língua? Na língua, a língua engorda Caraca. também. Exato, Então, assim, o corpo tem que estocar, porque como a gente falou o exemplo da glicose, assim como toda e outra qualquer caloria, a gente não tem como mandar embora pela urina, nem pelas fezes. Então, ele tem que dar uma finalidade, tem que estocar isso aí, né? Eu costumo até fazer um comparativo, se você me permite, que diz o seguinte, tipo assim, é como se a gente tivesse uma empresa e tivesse um galpão para guardar as nossas mercadorias produzidas, tá? Isso seria o normal. Você tem a sua empresa e tem o local para você guardar, tá? Certo. No nosso corpo equivaleria ao tecido adiposo subcutâneo, que Certo. ele é feito exatamente para essa estocagem, tá? Quando você produz demais, você não vai jogar a tua mercadoria fora. Você fala, não, eu tenho que guardar isso em outro local. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para minha casa e vou esvaziar minha piscina, por exemplo, e vou botar a mercadoria ali coberta com uma lona. Já me causei um transtorno. Por quê? Porque a piscina não foi feita para isso e eu tenho um prejuízo, visto que minha família já não pode mais se utilizar da piscina. Se essa piscina fica lotada e eu tenho mais mercadoria para guardar, eu pego e uso a minha garagem. Já me traz um transtorno, tem que deixar o carro na rua, eu posso ser roubado, enfim, já me incomoda. Perfeita analogia. E assim eu vou indo, entendeu? Eu vou botando na sala, vou cada vez criando mais transtornos para a minha vida, que seria, no caso, a gordura visceral. Tá? Então, os transtornos que essa gordura depositada fora do tecido adiposo, vamos dizer assim, a palavra está me faltando, vocacionado para a guarda de gordura, você começa a inflamar esse tecido. E por que isso inflama? Isso é muito interessante. Os adipócitos que são do subcutâneo são feitos de células pequenas, com grande capacidade de proliferação, muito sensíveis à insulina, e, enfim, ele não inflama normalmente, tá? Certo. Mas o adipócito que fica nas vísceras, ele é uma célula grande, ele não é bem vascularizado, e quando ele aumenta nesses locais, ele promove necrose de algumas células que estão ali menos vascularizadas. Isso atrai macrófagos, né, que são células que vão ali restaurar o processo inflamatório, vamos dizer, reabsorver esse material necrosado. Tentar resolver, né? Tentar resolver o problema e vão gerar substâncias inflamatórias que vão prejudicar a ação da insulina. E aí é onde se gera a resistência à insulina. E todo o processo começa assim, e começa, ao contrário do que muita gente pensa, muitos anos antes do diabetes aparecer. Né? Existem trabalhos falando em 7, 15 anos antes da pessoa ficar diabética, você já está nesse processo de resistência insulínica. Né? E essa resistência insulínica, ela tem outro agravante, Henrique, que pouco se fala, que ela vem num período onde você tem a resistência insulínica, ao mesmo tempo com hiperinsulinemia. Porque quando o diabetes aparece, a insulina está baixando. Tá? Uhum. E aí, esse período onde os dois convivem, né, em grande intensidade, ele é altamente aterogênico. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não, enquanto não apareceu o diabetes, eu estou tranquilo. Não é verdade. Tá? Esse período de pré-diabetes, de resistência insulínica, ele também gera uma série de alterações inflamatórias, aterogênicas, que poderão lá na frente te trazer consequências como infartos, derrames, obstruções vasculares em outros territórios. Então, assim, não é uma coisa, não é uma curiosidade, é um problema a ser encarado e, de preferência, claro, obviamente, tratado. Sim. É interessante que você falou essa questão da inflamação, e quando a gente pensa em inflamação, a gente naturalmente a gente lembra daquela sensação aguda, né? De, por exemplo, você ter com a unha encravada, então aquilo incha, aquilo aquece, aquilo dói, né?
Mas o Exato. que você está falando é de uma inflamação que é crônica, porque a partir do momento que aquele tecido adiposo está inflamado, você não vai parar de Uhum. comer aquilo que você come, né? Você nem percebe essa Exato. inflamação. Essa inflamação, ela Exato. não se revela na situação, na clínica, como uma dor, alguma coisa do tipo. É uma inflamação que você não percebe, né? Então, ela é uma Uhum. inflamação subclínica, vamos dizer assim. E Exatamente. você continua comendo, né? E a inflamação continua lá, e aí você tem Uhum. esse avanço do problema. Né? Eu achei Exato. muito, muito pertinente isso que você falou, que é a Legal. questão do aumento da inflamação e você tem a Isso. hiperinsulinemia, quer dizer, você tem a resistência à insulina Uhum. e você tem a Isso. insulina sendo secretada em grande quantidade. Né? Ou seja, Isso. o coitado do pâncreas está gritando alto lá para dizer que aquela glicose em excesso tem que entrar nas células, tem que ir para o tecido adiposo, tem que ir para o fígado e para o músculo, Uhum. ao mesmo tempo as células estão se fazendo de desentendidas porque elas já estão numa situação meio complicada, né? E aí o pâncreas grita Exato. mais alto, ou seja, libera mais insulina e a coisa começa a piorar. Seria através, então, dessa insulina que eu poderia detectar detectar antecipadamente o aparecimento futuro do diabetes. Com certeza. E isso até é uma questão importante que, às vezes, a maioria dos médicos não solicita, né? E eu estava pensando um pouco assim, por que que eles não solicitam, né? Primeiro, porque isso não é ensinado na faculdade mesmo. Isso é uma coisa real. E por que não é ensinado, né? Eu acho que porque às vezes você tem situações em que você tem a insulina um pouquinho mais elevada e que não configuram resistência insulínica, tá? Então, Certo. eu acho que, como não é uma explicação que atenda a todos os casos, eu acho que alguns médicos se sentem inseguros em utilizar indiscriminadamente a insulina de jejum como marcador de resistência insulínica, né? Para a gente que tem experiência, que lida com isso há muito tempo, eu não preciso pedir a insulina, mas eu gosto de pedir, porque eu mostro para o paciente e ele entende, ele palpa a informação. Então, eu acho muito importante que ela seja pedida. Mas é óbvio que eu faço o diagnóstico de resistência insulínica clinicamente. Né? Eu não Certo. preciso do exame me confirmar o que me é O que óbvio. Né? visualmente já é óbvio. Que Isso. sinais você verifica na pessoa, para o pessoal que está escutando a Isso. gente ter uma ideia? Certo. Assim, o mais fácil, né, para a gente visualizar é o aumento da circunferência abdominal, né? Certo. Porque isso pode ser medido com uma fita métrica, com facilidade, né? Não sei se cabe explicar como é a medida, mas enfim, é a medida da circunferência abdominal. Você tem a medida da relação cintura-quadril, que também dá uma ideia de que essa gordura está mais nas vísceras. Você tem a acantose nigricans, né, que seriam, vamos dizer assim, regiões da pele, principalmente aqui na nuca, mas também em outras áreas, como axilas e outros locais, que ficam um pouquinho mais escurecidas, parece que a pessoa não tomou banho, que está um pouco suja, e até algumas pessoas ficam angustiadas com isso. Poxa, eu me lavo, eu esfrego, eu passo sabonete e não sai, porque não é sujeira, né? Não é sujeira, Exato. isso é uma outra questão. É, Existe também uma que a gente chama de acrocórdons, são coisas mais raras, aí não é do dia a dia, não. Que são umas lesões, tipo umas verruguinhas também que dão na Parece pele. uns sinais de carne, né? O pessoal chama assim. Isso, exatamente. E então eu acho que se eu não assim, clinicamente, eu acho. Mas o que me chama a atenção mesmo é a gordura visceral, é a A barriguinha. circunferência, né? Sim, É a sim. circunferência abdominal. Porque nem toda obesidade ela é tão ruim do ponto de vista metabólico, né? Que é aquela obesidade universal que a gente chama, aquela pessoa que engorda, às vezes até muito, até bem mais do que alguém que esteja com resistência insulínica e às vezes não desenvolve. Uhum. Porque ela está depositando a gordura aonde deveria, que é a gordura subcutânea. Sim. Então, como se ela tivesse, naquele exemplo que eu dei, um galpão enorme para guardar mercadorias. Então, ela não vai ter transtorno, entendeu? Ela pode produzir em excesso que ela está tendo
um destino adequado para aquela gordura. Né? Uhum. São aqueles Então, super obesos que quando fazem exame está tudo normal. exatamente. Isso não significa que estejam saudáveis, tá? Isso é muito Claro, importante. claro. Talvez o tipo de doença que eles sofram não sejam as mesmas de alguém que está com resistência insulínica, diabético e que tem obesidade visceral. Eles vão ter uma sobrecarga cardíaca, principalmente. Então, eles têm uma tendência maior à insuficiência cardíaca. Eles morrem mais cedo, geralmente, que seus pares, mas não é pelas mesmas doenças, geralmente. E existem, claro, pessoas que estão com um perfil intermediário, entendeu? Tem resistência, mas também tem um bom local para guardar, e não são somente os extremos, né? Certo, Aqui, certo. tá? Muito bom, muito bom. Doutor, na sua opinião, a gente hoje tem muitos players, muitos jogadores nessa questão do diabetes, né? É uma doença que hoje tem o quê? Tem quase 500 milhões de pessoas no mundo todo que já sofrem, né? E com isso, e ainda tem aquela grande quantidade de pessoas que não sabem que sofrem, né? Que Isso. infelizmente tem a doença, porque o diabetes, infelizmente, ele é uma doença extremamente silenciosa até ser tarde demais. Né? Se a pessoa não tem costume de fazer check-ups anuais, não tem costume de medir glicemia, esse tipo de coisa, ela vai perceber quando ela tiver um piripaque, né? Infelizmente, é a realidade. Na sua opinião, quais são, quem são os players, né, os causadores, vamos dizer assim, e, na sua opinião, tem um principal, é o conjunto deles? Eu pensei em alguns aqui, frutose, carboidratos refinados, óleos vegetais, os óleos de semente. Na sua opinião, quais são os mais agressivos, vamos dizer assim? Olha, se a gente for pensar na questão da obesidade, eu entendo que realmente o excesso energético é que provoca o problema, tá? Agora, se Certo. você me pedir um destaque, eu acho que realmente os carboidratos são os grandes carreadores desse excesso energético. Eles não são sozinhos, na minha opinião, os grandes responsáveis. Mas para consumir esse excesso de calorias, que geralmente advém do conjunto do consumo de carboidratos e gorduras, o carboidrato se destaca, né? Porque com ele você consegue abusar muito mais do que se você basear a sua alimentação em gorduras, tá? Mas na prática, o que a gente vê é que realmente o excesso de energia, como eu te falei, tendo o carboidrato como seu principal carreador, é o grande, vamos dizer, o grande responsável por essa epidemia de diabetes, tá? E eu falo isso porque, assim, a gente tem povos que consumiam carboidratos como base alimentar. E, no entanto, o diabetes não era uma coisa muito marcante, né? Entendi. Então, precisou realmente da gente conseguir expandir esse consumo calórico, e aí, como eu te disse, os alimentos ultraprocessados, né, que englobam tudo isso que você falou, a frutose, os óleos vegetais refinados, os carboidratos refinados, que fazem uma mistura hiperpalatável que lhe permite o abuso. Porque, por exemplo, vamos supor aqui, eu até estava pensando aqui esses dias, você pegar uma tribo lá que estava, sei lá, que o pessoal diz que come muito carboidrato. Eles se baseiam no carboidrato. Gente, pode se basear, mas não é um carboidrato refinado que faz com que ele tenha facilidade de abuso. Porque vamos fazer um cálculo aqui comigo, por exemplo. Uma pessoa que ingira 2.000 calorias por dia, tá? E vamos dizer que ela consuma 60% disso em carboidratos. Então, a gente estaria falando aí em 1.200 calorias provindas de carboidrato por dia. Perfeito.
levando em consideração que cada grama tem 4 calorias, a gente estaria falando em 300 gramas de carboidrato em média. Tá? Perfeito. Agora, vamos consumir isso em batata inglesa. Tá? Para a gente conseguir isso, você precisaria consumir 2,5 kg de batata inglesa por dia. Tipo assim, que povo Cara, indígena... é muita batata inglesa, viu? Pelo amor de Deus, entendeu? Tudo bem que sejam as 24 horas, mas, poxa, além de ser muito, fica enjoativo também, né? Porque você pega uma tribo dessa, ele não vai ter lá uma série de carboidratos para ele escolher, cada um num sabor diferente, de um preparo diferente. Ele vai ter as raízes dele da região. Então, como é que ele vai comer alguma raiz parecida, sei lá, com uma batata, ou que tenha uma quantidade de carboidratos parecida, sem ser refinado e sem nenhuma mistura hiperpalatável? Como é que ele vai consumir 2,5 kg? Tá? Agora, se você pega e fala assim, não, mas eu vou pegar então a tapioca, que seria um exemplo conhecido nosso, dos brasileiros, de um carboidrato refinado. Para consumir 300 gramas de tapioca, 1.200 calorias de energia provindo da tapioca, a gente pode consumir mais ou menos umas 360 calorias, 360 gramas de tapioca por dia. Isso não é difícil. Não é difícil. Pois é. Exatamente. Só que aí, entendeu? Então, esse é que é o problema. Assim, não é fácil você abusar de energia consumindo carboidratos não refinados. Entendeu? Agora, se você estiver falando de uma pizza, se estiver falando de um pão super saboroso, se estiver falando de bolachas, biscoitos, bolos, cucas, não sei se vocês conhecem cuca aí, mas aqui em Santa Catarina eu conheci aqui, que é uma mistura maligna, mas muito gostosa, mas que eu já não como há muitos anos, que eu parei com glúten também. Mas, enfim, então, esse é o problema, entendeu? Quando você refina, você hiperconcentra calorias em um volume muito pequeno. E o nosso estômago, ele inicialmente se sacia, que a gente chama de saciação, assim, imediata, pelo volume do que você come. Não é pela qualidade do que come, né? Então, assim, ao encher o estômago com coisas que tenham poucas calorias naquele volume, eu dificilmente vou exagerar nesse superávit calórico diário, entendeu? Mas se eu comer alguma coisa refinada, eu como pouco e atinjo aquilo com muita facilidade. Então eu quero comer um pouco mais para sentir saciado naquele momento. Então a chance de erro é brutal, porque o nosso corpo não consegue reconhecer essa linguagem, entendeu? Do refinado. A gente não se criou em cima disso. O corpo não tem a menor defesa. Ele não entende nada disso que a gente está falando. É como se a gente estivesse dando a ele uma outra linguagem e falar, lê aqui, entenda que está errado. Ou assim, me limite nisso aqui. Ele olha e fala, mas eu não sei o que é isso. Entendeu? Podia ter, é como se você estivesse falando em russo mesmo, uma língua assim completa. Eu acho que nem russo, é como se você estivesse falando em marciano, né? Você está falando uma linguagem completamente diferente, não tem nem caracteres parecidos com o que você está acostumado, com o que o corpo está acostumado, né? Exatamente. Ainda vem a questão da disponibilidade dos alimentos, né? Hoje a gente sempre conversa sobre isso, né? Que antigamente a gente podia até, em determinados períodos do ano, comer a mais do que o normal, né? Vamos dizer, comer frutos, que também não eram doces como os que nós temos hoje, mas enfim, vamos dizer que a gente ficasse lá o dia inteiro comendo uma fruta primitiva e conseguisse exagerar. A gente não ia fazer isso o ano inteiro, né? Então, assim, a gente vivia, assim, estocava, perdia tudo, praticamente. Estocava, perdia tudo. E assim a gente ia vivendo. Hoje a gente só estoca. Vai só aumentando. Ano a ano, a gente... A gente vive uma realidade totalmente diferente. A gente vive uma realidade de abundância e não só de abundância, mas também a gente não tem mais sazonalidade, né, Eduardo? A gente tem fruta, pegando aqui o gancho da fruta, por exemplo, a gente tem fruta o ano todo, né? E a gente recebe o kiwi
que vem da Nova Zelândia, a gente recebe a uva que vem não sei de onde, a gente tem fruta do mundo, pitaia, lixia. Cara, tem umas coisas que quando eu era criança eu não fazia a mínima ideia de que isso existia. Na minha época eu ia para o supermercado e eu tinha o quê? No supermercado eu tinha banana, que sempre teve banana, sempre teve manga, uma época do ano, às vezes tinha caju, mas frutas mais recentes, que são assim mais exóticas, laranja sempre tinha, mas limão, mas kiwi, pitaia, lixia, são frutas que, sabe? Eu lembro que quando eu ia para o supermercado com meu pai, quando a gente encontrava ata, que eu acho que aí vocês chamam de fruta do conde, exato, né? exato. Né? Era assim, meu pai comprava porque era uma coisa que você não encontrava com facilidade. Tá entendendo? E hoje você encontra, você chega no supermercado, você pode se debruçar naquelas cores, né? E a gente não pode esquecer que os frutos são coloridos, são bonitos, né? Uma pitaia cortada ao meio com aquele interior branco e aquele... Nossa, é lindo demais aquilo ali. Uma É obra de decorativo. arte. É uma obra É de verdade. arte. Né? A gente é atraído por aquilo ali. A gente é atraído e assim, eu já gosto muito de ver. Mas se você pega um pedaço de carne e coloca do lado uma cesta de fruta, a cesta de fruta chama muito mais atenção. Ah, né? com certeza. Não tenha dúvida. Não é verdade? É verdade. E me fala uma coisa, Eduardo. Dentro dessa questão do controle glicêmico, né? Qual é o papel? O papel do fígado é o papel diretamente ligado à gliconeogênese. Tem algum outro órgão que faz gliconeogênese ou só o fígado? Olha. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu realmente acho que é só o fígado. Eu não tenho nenhuma outra informação. Não sei se o rim teria algum papel nesse sentido, mas eu acho que não. Bem, de forma marcante, nada como o fígado. Então, para todos os efeitos, é o fígado. Certo. E assim, eu li uma vez, e eu quero saber a tua opinião sobre isso, o fígado de uma pessoa que está diabética, por exemplo, ele pode estar comprometido a ponto dele manter a gliconeogênese mesmo com uma liberação de insulina maior? Tipo, como se ele não tivesse entendendo que a insulina tá, porque quando a insulina aparece, a gliconeogênese acaba, né? Ela diminui, pelo menos, vamos dizer assim. Exato. E aí, de repente, a insulina está alta, mas o fígado continua produzindo. Eu acho que tem um medicamento que inibe gliconeogênese. Qual é? É a metformina? Então, eu vou te responder as duas, então, na sequência. Olha só. Desculpa, agora eu me perdi. A primeira que você falou foi a questão do... Da gliconeogênese ser feita mesmo na presença de insulina. Ah, tá. Então, exatamente, a ideia é como se o fígado também tivesse resistente à insulina. Certo. E ele teria como se fossem sensores que fariam com que, uma vez que a glicemia estivesse normal ou alta, que ele não fabricasse insulina. Tipo assim, não vou botar mais lenha na fogueira. Né? A glicose já está alta, o corpo precisa estabilizar essa glicemia, e não faz sentido o fígado produzir mais ainda. Porém, no caso do diabetes, é exatamente como se o fígado não estivesse recebendo essa informação. Então, assim, a glicose está alta no sangue, mas está baixa no fígado. Então, ele promove a produção de glicose, né, através da gliconeogênese, e libera, aumentando ainda mais essa glicemia. Tá? A metformina, ela é bem interessante, né? É um remédio sensacional, hoje em dia tem várias outras indicações sendo estudadas, e os mecanismos de ação dela assim, não estão 100% estabelecidos, mas, em princípio, ela inibe a gliconeogênese provinda do lactato e do glicerol, mas ela não inibe a produção de glicose por via de aminoácidos. Ah, interessante. Por isso que ela não leva o paciente à hipoglicemia. Então, assim, por que a gente não faz? Porque ela deixa o corpo ainda fabricar glicose, se precisar, via aminoácidos, tá bom? Mas o principal mecanismo de ação da metformina é por estímulo
AMPK, tá? Certo. Só que, ao contrário do que se pensava, a MPK, que é significativamente, isso é bem interessante, significativamente estimulada a ponto de aumentar bastante o consumo de glicose nessas células, são as células intestinais. E não é por aumento da captação de glicose intestinal, é da glicose sanguínea. Entendeu? Entendi, Existem entendi. trabalhos agora mostrando com glicose marcada que você aumenta muito a captação de glicose, tipo assim, o consumo de glicose via células intestinais provindas da glicose sanguínea e não da glicose intestinal. É bem interessante. Interessante. Porque a MPK hepática também é estimulada, mas não em nível como dessas células intestinais. Então, o controle da glicemia via aumento da MPK pela metformina não é significativo a nível hepático. Não é ali o mecanismo a nível hepático é a inibição da gliconeogênese oriunda do glicerol e do lactato. Ela estimulando os enterócitos a captarem essa glicose da corrente sanguínea, ela desestimularia a captação da glicose oriunda da dieta? Não, eu acho que não interfere em Não interferiria, nada. não, né? Não. Não, em princípio não interferiria. Mas é um medicamento, vamos dizer assim, básico, né, Eduardo? Hoje o nível de contraindicação não é tão alto, né? Não, eu sou fã número 1. Eu acho que a metformina é espetacular, né? Hoje se fala em benefícios também antitumorais, anti-ateroscleróticos, vamos dizer assim, prolongevidade. São coisas que estão sendo estudadas, faltam ainda, vamos dizer, estudos mais robustos para a gente poder indicar com firmeza essas questões. Mas tem lógica, tem plausibilidade, né? E isso tem sido estudado para uso com essas indicações também. Tá? Interessante, muito, muito interessante. E tem uma outra categoria de medicamentos, Eduardo, que são os inibidores de SGLT2, que é aquele canal que nós temos lá no rim, que faz reabsorção de sódio e de glicose, né? Eles fazem cotransporte, não é isso? Né? Aí a minha pergunta é a seguinte, eu vi que há o risco da pessoa que está usando esse inibidor, dela ter uma cetoacidose euglicêmica, ou seja, a glicose não varia, mas ela tem um aumento da produção de cetonas. Isso é uma possibilidade muito alta? Não. Essa possibilidade, em princípio, ela poderia ocorrer em pacientes que têm insulina muito baixa. E aonde que a gente vê esse tipo de perfil de pacientes diabéticos? Ou nos diabéticos tipo 1, que na verdade não produzem insulina. Então, se eles estiverem aplicando muito pouca insulina, porque o inibidor da SGLT2 permite que a pessoa urine glicose. Glicose, né? Exato. Então, no diabético tipo 1, você consegue reduzir as doses de insulina. Então, se essa dose for reduzida a níveis muito baixos, você entra em cetoacidose. Assim como no diabético tipo 1, que deixa de aplicar insulina. Né? Certo. Você perde o controle da situação e você faz realmente uma cetoacidose. E no diabético tipo 2, ele teria que estar numa fase muito avançada de doença, em que a sua produção de insulina estivesse tão baixa que se assemelhasse a um diabético tipo 1. Entendi. E isso, geralmente, a gente está falando de um diabético aí com muitos anos de doença, sei lá, geralmente acima de 15, 20, 30 anos de doença, geralmente já emagrecido, já não tem aquele perfil clássico de um diabético tipo 2. Tá? Porque dificilmente alguém que tem insulina muito baixa e não aplica,
dificilmente ele vai ser obeso. Dificilmente não, na minha opinião, é incompatível. Incompatível, Ele é vai verdade, é ele verdade. vai estar emagrecido. Ele vai estar É emagrecido. aquele, seria no caso então daquele diabético tipo 2 que Uhum. tem, que já está quase virando, entre aspas, um diabético tipo 1, né? Ele já tá, o pâncreas dele já produziu tanta insulina, pobre coitado, que já está cansando. Exato, é. E apesar que você falou, isso é uma coisa que também é importante esclarecer, porque isso é uma, às vezes fica a dúvida até entre médicos, tá? O diabético tipo 2 sempre será tipo 2 e o Certo. diabético tipo um sempre será tipo um. Mesmo que o diabético tipo 2 já dependa do uso da insulina, a gente o classificou como tipo 2 pelo o que gerou a doença, ali, a resistência insulínica, aquele processo todo. Mesmo que lá na frente ele já não tenha tanta resistência insulínica, que ele esteja emagrecido, que ele não produza mais insulina, ele nunca mais deixará de ser diabético tipo 2. Tá? Entendi, Porque no entendi. início, há muitos anos atrás, Henrique, a gente classificava diabetes tipo 1 ou insulino dependente e Uhum. diabético tipo 2 ou insulino independente. Mas essa classificação a gente não usa mais. A gente só fala em diabetes tipo 1 e tipo 2, mas ainda ficou ainda para muita gente essa ideia. Então eles acham que quando o diabetes tipo 2 precisa de insulina, ele é tipo 1 porque ele é dependente de insulina. Não, isso não Certo. acontece. Tá bom? Perfeito, perfeito. Cara, agora vamos dar uma guinada aí para a questão ancestral, né? Que eu sei que você é um cara Uhum. entusiasta dessa questão tanto quanto eu, né? Entusiasta, É, mas não profundo conhecedor como você, mas que é isso. entusiasta. Mas cara, a gente sabe que você já deu assim uma explicação brilhante quando você falou aí a questão dos carboidratos, a quantidade de batata que seria necessária e tudo mais. Mas a gente vive hoje uma realidade que é muito descompassada do nosso material genético, né? Exato. A forma como nós vivemos, barra a forma como nós fomos feitos para viver. O que você poderia colocar um pouco a respeito disso aí? Olha, é um tema muito amplo, né? Vamos ver se você me ajuda, assim, a gente vai batendo papo, vai falando, e vamos ver se a gente vai falando sobre os temas importantes. Mas, enfim, eu acho que o grande drama, Henrique, é essa questão, assim, de que realmente hoje nós perdemos o controle do que nós ingerimos por várias razões, né? E principalmente por essa diferença grosseira com a alimentação que nós tínhamos no passado, né? Então Aham. a gente realmente comia é, esporadicamente, né? A gente sabe que realmente não era fácil a conquista do alimento, né? Nenhum alimento ali estava, exceto as plantas, né? Os animais que eram nossas principais fontes de alimento e as preferenciais não estavam ali nos esperando, né? Para serem consumidas, né? Então sempre nos era muito caro, nos era custoso do ponto de vista físico também, né? Nós caminhávamos provavelmente longas distâncias, talvez horas e horas ao longo do dia. Eventualmente tínhamos que correr, tínhamos que subir em árvores, enfim, o desgaste físico era realmente muito grande e, e a palatabilidade dos alimentos não era uma coisa estonteante que se aproxima de uma droga como de um alimento industrializado atualmente, né? Muita gente acha É verdade. bonitinho aquele alimento, mas eu olho para aquilo como algo pensado, né? Construído para nos fazer perder a medida. Não, porque o fabricante ele quer vender, ele não quer melhorar a tua saúde, ele quer vender. Quanto mais ele vender, melhor para o trabalho dele, para o negócio dele, né? Então, assim, Sim. ele usa de todos os artifícios possíveis para que você, ao dar a oportunidade de conhecer o produto dele, que você realmente se torne refém daquele prazer, né? Então, tudo é muito pensado, é a cor, é a crocância, é o aroma, é a embalagem, é a cor da embalagem, é o ponto de venda, é a propaganda na televisão, é a disponibilidade em todos os cantos da cidade,
é posto de gasolina, é farmácia, supermercado em cada esquina. Enfim, você vive numa pressão para o consumo, não só de alimentos, mas também deles, sendo que o prazer é gigantesco quando você se permite se expor a esse tipo de alimento, e você fica achando que a situação está sob controle, ou que vai ter algum controle da situação. É muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu costumo dizer para os meus pacientes, esperem qualquer coisa de mim, menos que eu brigue com vocês. Porque, assim, eu vejo que as pessoas que realmente se cuidam, elas merecem um reconhecimento, porque tudo faz que você não se controle, né? Tudo conspira a favor do consumo. Exato. Né? Exato. Então, assim, você ter esse autocontrole, que é muito bacana, porque vale muito a pena. Tanto é que eu pratico, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa praticar, que a gente precisa insistir, que a gente vai cair, que a gente vai levantar, que a gente vai conhecer o assunto para tentar também racionalmente ter motivos para fazer aquilo, né? Porque às vezes a pessoa está ali de ingênua na história, né? Tipo assim, ela não sabe que aquilo ali, que a margarina não é legal para ela, que o açúcar pode gerar compulsão e vício para algumas pessoas, se não para todas, que a empresa fez de tudo para aquele produto ser extremamente encantador, para que excitasse o cérebro dela de forma a gerar nela uma vontade de repetir a experiência. Então ela acha que está tudo normal, entendeu? Que as coisas acontecem por acaso, que ela é meio sem vergonha, ela acha engraçado, porque ela perde o controle, porque ela não consegue se conter. Gente, não consegue mesmo. E se você não atuar ativamente contra tudo isso, a sua chance de vencer é muito pequena, né? E isso, eu fugi um pouco do seu tema, mas enfim, tem muito a ver com essa questão da Não, mas gente... tem muito a ver. Mas fugir dos alimentos com os quais evoluímos comendo, entendeu? Porque o corpo está, vamos dizer assim, defendido contra o excesso, porque ele impõe limites, né? Tipo assim, você vai comer carne, mas não vai ficar viciado na carne, vai morrer comendo carne, ou as frutas, eu acho que a gente até poderia realmente exagerar, mas a natureza não nos dava essa oportunidade, né? Então já Exatamente. É um pouquinho mais complicado, porque a própria frutose, né? Ela é ela é estimulante do apetite, né? Então, e a facilitadora do acúmulo de gordura extra, o que nos era extremamente favorável no passado, né? Porque eu até digo que a resistência insulínica, ela existe não é para nos fazer mal, ela existe para nos fazer bem, por incrível que pareça, né? Eu sempre defendi que ela nos ajudava a acumular um pouco além do que a gente podia, teoricamente, né? Porque aí você conseguia ampliar os teus estoques de gordura que seriam extremamente úteis nos períodos de escassez. Então, não teria grandes problemas ficar um período com essa gordura visceral. O problema é ficar o ano inteiro, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse é o grande problema. Não é a resistência insulínica periódica e esporádica. Isso não era um problema. Era uma vantagem, não era um problema. Era uma vantagem. Conseguir, através dessa resistência insulínica, sobreviver a um outono e ao inverno, né, sem faltar glicose para a mente, né, sobrando cetonas para serem usadas pelos músculos, né, e chegando na primavera e no verão, a gente tendo a possibilidade de comer mais, porque a caça é mais abundante, porque os frutos estão lá, era o objetivo de vida da gente, né? E isso se perdeu a partir do momento que a gente saiu da situação de escassez, né, e passamos a viver uma situação de abundância extrema, né? Hoje a gente vive abundantemente, o nosso mundo é abundante, né? A gente vai no supermercado, a gente compra o que quer, se a gente não for no supermercado, a gente tem o iFood para trazer comida para a porta da nossa casa, né? E assim,
infelizmente as ofertas não são das melhores, né? Mas um descompasso muito grande, sabe, Eduardo? Eu vejo cada vez mais, você falou a questão dos ultraprocessados aí, dessa construção, desse pensamento para nos fazer comprar. E assim, começa lá na fábrica, na hora que eles conseguem diminuir 1 centavo no processo de produção, que barateia mais um pouquinho, e que a pessoa acha que está fazendo uma boa escolha e não está, porque é mais barato, até o posicionamento do rótulo naquela prateleira do supermercado, na altura ideal para o alvo daquele produto. É um negócio muito bem feito, cara, muito bem feito. A gente não tem a mínima chance contra isso. Não. Nós não temos a chance nenhuma. Não é fácil. É bom não se expor muito, porque é tudo feito para a gente cair na armadilha, né? Não tem erro. Isso é uma coisa bem, bem óbvia e complicada de se lidar, né? Por isso tanta dificuldade, tanta obesidade. Mas é como eu te falei, é um processo ativo. Se você ficar esperando que da noite para o dia você acorde focado, não vai acontecer. Entendeu? A sua chance é de ficar cada vez mais viciado. Ou você toma as rédeas da situação e começa, como eu falei, entender o processo, praticar o que tem que ser feito, passar por restrições, começar a curtir os resultados dos teus esforços. Exato. Porque senão, sabe, nunca será uma guerra justa, entendeu? Justa. O processado com a comida de verdade. Não é. Vai ser. Não, mas a comida de verdade é muito melhor. Poxa, eu consigo passar a acreditar nisso, mas eu tenho que acreditar, porque não é natural. Exato. Não é. A gente vai sempre buscar aquele mais processado, porque aquele mais processado, apesar de não ser o natural, mas está muito mais desenvolvido para o que a gente anteriormente, né, no nosso passado, a gente estava adaptado para isso. Né? Eu li um artigo uma vez sobre frutose, que ele falava exatamente dos benefícios que outrora a gente tinha, né, pela ingestão da frutose, e a frase que ele usou foi o seguinte: a evolução não poderia prever que nós estaríamos nadando em um mar de frutose. E é o que a gente tem hoje. Né? A gente tem frutose em absolutamente todos os lados. Né? E aí algo que seria fantástico para a gente acaba se tornando uma substância deletéria. Né? Exato. É genial essa frase. Muito boa. Cara, a gente já estamos chegando em 10 horas aqui. Se deixar, a gente vai até meia-noite aqui batendo papo. Muito bom conversar contigo, realmente. Mas eu quero ser respeitoso com o seu. Eu quero ser respeitoso com o seu tempo. Fica tranquilo. Tá? E quero que você fique tranquilo também. E eu queria que você desse uma mensagem final para o pessoal. É uma pergunta que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui. Eu queria que você desse uma indicação de livro. Não precisa ser um livro da área, pode ser um livro que marcou a sua vida. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar isso aí. Como você já tinha me antecipado essa questão, eu já deixei o livro separado aqui, tá? Esse livro, ele é um livro antigo, tá? Ele é de 2004 no lançamento dele americano. Chama A Grande História da Evolução, porque para vocês deve estar ao contrário aí, né? Então, Na Trilha dos Nossos Ancestrais, A Grande História da Evolução, de Richard Dawkins. Ele é de 2004, mas ele me abriu muito a cabeça para essa questão da percepção da importância de compreender, né, da onde a gente veio, né, como é que a gente se alimentava, como é que a gente vivia. E, enfim, eu acho encantadora a história humana. Né? Eu realmente eu sou apaixonado pelo tema, né? Depois desse, claro, eu já li alguns livros e sempre que eu posso, eu estou assistindo documentários e lendo a respeito, porque é um assunto que me encanta naturalmente, não é por uma questão profissional somente, né? É uma história muito bonita, né? Chegar onde a gente chegou com as dificuldades que nós passamos, realmente é uma coisa encantadora, tá? Nem todo mundo tem esse encanto que nós temos pelo tema, mas para mim, olha, não tem nada mais que me faça vibrar tanto como esse assunto. E me ajudou muito, como eu te falei, no trabalho, né? Na questão da alimentação, na questão dos nossos comportamentos, dos nossos instintos, das nossas emoções, e por que a gente faz determinadas coisas.
Então, eu acho que esse livro me marcou, assim, me chamou para esse mundo da evolução humana que realmente é muito bacana. Para quem não Que conhece, legal, cara. Que recomendo. legal. Tá Eu gosto bom? muito do material do Dawkins, eu tenho alguns livros dele, esse aí é um deles, inclusive. É um material muito bom, ele é um cara que escreve muito bem. É, tem Uhum. os pontos controversos, né? Mas de qualquer Sim, forma sim, sim, claro. é um cara que, Aham, né? Mas é aham, muito legal mesmo. Doutor Eduardo, eu quero te sim. agradecer você ter aceitado o convite, quero agradecer o seu tempo, tá? Eu sei que você, médico, tem muitas tarefas aí, você tem a família também, não vou lhe ocupar mais tempo, mas quero lhe agradecer demais, demais, demais. Para mim é sempre uma satisfação estar conversando com pessoas como você, pessoas que pensam fora da caixa, que não se limitam em seguir diretrizes ultrapassadas e que pensam além delas, né, e que usam as diretrizes como diretrizes, mas não se limitam a ela, que para mim isso é o que é mais importante, né, e que encaram a profissão dessa forma. Né? Uma das coisas que mais me tocou na sua fala foi que você sente prazer em ajudar pessoas, né? Prazer em ajudar Com diabéticos. Isso certeza. para mim, eu acho que é por aí. Eu Isso. acho que a medicina precisa de pessoas assim, que estejam sentindo prazer em ajudar. O dinheiro vem por consequência, né? A gente sabe Com disso. Quando certeza. você está fazendo aquilo que Tá. você ama, o dinheiro vem por consequência. Eu quero te agradecer demais o teu tempo. Muito, muito, muito obrigado. Henrique, eu também queria te agradecer pelo convite, né, pela gentileza. Você é uma pessoa muito querida, que eu vamos dizer assim, me identifiquei bastante desde o início. Aprendo demais com você. Os seus posts são verdadeiras aulas, né? Obrigado. São realmente quem estiver nessa live por minha causa, que siga o Henrique, porque realmente o material dele é fantástico, né? Assim, todo dia é uma aula nova. E eu queria te agradecer, porque você faz isso de forma gratuita, né, de forma bem feita, né, não é uma informação jogada de qualquer forma, né, você que você estuda, você analisa, então referencia tudo que coloca. Então eu quero te agradecer por tudo isso aí, aproveitar a oportunidade. Tá Cara, bom? show de bola. Muito obrigado, hein? Uma boa Tá, noite. Espero que você dê um beijo aí nas suas filhas por mim, dê um abraço na sua com esposa. Boa certeza. noite. Tá, E, boa noite a se todos. Deus quiser, a gente se encontra, né? Ou em Santa Catarina, ou quando você vier para cá passear Com aqui no Beach Park. certeza. Eu já fui uma vez no Beach Park, mas com certeza quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Tá bom, Um combinado, hein? Um grande abraço abraço, grande. tá? Fica Valeu, com tchau, Deus. tchau. Valeu, tchau, tchau.